Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Elcio Lisboa, sou produtor musical, sou músico e também, claro, sou vosso amigo. Se vocês quiserem me acompanhar, tem o meu canal no YouTube, que é este canal aqui oficial, onde eu produzo as minhas músicas, divulgo as minhas músicas. Tem o meu Instagram, tem o meu TikTok, vocês podem acompanhar ali, DJ Elcio Lisboa, que vocês vão encontrar todos os meus dados ali, tá? Não se preocupem com a iluminação, ainda não coloquei a iluminação aqui. Então basicamente estou aqui só para trazer conteúdos para vocês sobre mixagem e masterização. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a mixagem e masterização. Vou fazer uma pequena introdução para você, ok? E, bom, já estou nesse ramo de música já há um bom tempo e preciso trazer um curso completo também da minha parte, não é? Para isso eu vou trazer muitas coisas que vocês provavelmente já ouviram falar ou talvez vocês ainda não escutaram. Então esse curso é tanto para quem está a iniciar como também para quem já está avançado neste ramo, tá? A outra coisa também que eu quero falar é sobre o objetivo da aula. Hoje nós vamos começar com uma pequena introdução aos conceitos básicos da mixagem e masterização. E além disso, nós vamos ver os principais equipamentos que nós vamos utilizar aqui quanto às ferramentas necessárias para mixar e masterizar. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e também compartilhe para aqueles que querem aprender. E comente também o que você está achando do curso que estamos a iniciar aqui. Antes da gente começar, nós precisamos saber o que é isso de mixagem e masterização. A mixagem nada mais é do que um processo de equilibrar, ajustar e modelar os elementos de uma música para criar uma peça coesa e agradável aos ouvidos. Aqui você pode decidir como cada elemento vai se destacar ou se misturar. Bom pessoal, em poucas palavras, a mixagem nada mais é do que a definição do posicionamento dos seus elementos em um espaço. Basicamente você vai definir como você vai posicionar os elementos, cada elemento em um determinado espaço. Imagina você está num palco. Nesse palco você tem várias pessoas, tem uma banda completa, tem vários músicos. Nesse caso tem baterista, tem um guitarrista, tem um pianista, etc. E todos estão no mesmo palco, no mesmo espaço. E você precisa posicionar esses elementos, essas pessoas em determinados locais, de forma que o som ele soe perfeitamente para nós, os ouvintes. Então o engenheiro de mixagem ele vai trabalhar com isso na música. Ele vai saber diferenciar, posicionar cada elemento nos locais, num espaço, de forma que ele consiga ter um som agradável e equilibrado de forma que nenhum instrumento esteja mais alto do que o outro, tá? Muito simples assim. Mas quais são os elementos da mixagem, Elcio? Na mixagem nós temos quatro elementos principais. Primeiro, nós temos os volumes, e o volume, ele vai basicamente, você vai ajustar o volume de cada instrumento e vocal, ok? Mas como funciona isso de volume? O volume vai definir se o instrumento está mais próximo ou está mais distante do ouvinte. O fader do volume, que você vai utilizar ali no seu track, vai definir se o seu instrumento está mais próximo ou está mais distante do espectador. Depois nós temos a parte da equalização. A equalização, ele basicamente ajusta a frequência para dar clareza e equilíbrio. Então, se você está trabalhando com equalização, você vai definir qual parte você acha mais agradável. Se você quer dar mais grave na sua voz, se você quer dar mais médio, quer destacar mais o brilho na sua voz, você vai utilizar aí o equalizador, por exemplo. Se você quer tirar determinada frequência, quer atenuar determinada frequência, você também pode utilizar o equalizador para remover ruídos, remover ecos, etc. E tudo isso é muito útil utilizando o equalizador. Temos também o paneamento. O paneamento, ou panning em inglês, ele serve para distribuir os sons no campo estéreo, ou seja, basicamente você vai utilizar o paneamento para definir em que parte do paneamento o seu instrumento vai estar, se ele vai estar à esquerda, se ele vai estar à direita dos seus ouvidos. Então por isso o paneamento é muito útil. E para que serve o paneamento? O paneamento ele serve para definir a posição dos instrumentos em termo de estéreo, porque se o instrumento não tiver paneamento, se o paneamento dele for central, obviamente todos os instrumentos que você vai escutar vai estar no centro, e normalmente existem instrumentos que tem que estar no centro, existem instrumentos que tem que estar diferente, não pode estar no centro. A voz, por exemplo, é um instrumento que está no centro, normalmente. O bumbo também está no centro. Então existem instrumentos que não podem estar no centro. Então por isso a gente utiliza o paneamento para dar uma sensação de espaço 3D, ok? Espaço real. Por isso a mixagem
tem a ver com o posicionamento dos instrumentos no espaço. Temos também os efeitos. Os efeitos basicamente são, por exemplo, reverb, delay, compressor. Isso serve para adicionar profundidade e impacto na sua música, ok? Como eu já disse, mixagem tem a ver com o posicionamento dos elementos no espaço, de forma que eles soem perfeitamente. E normalmente precisamos de ter impacto, precisamos de dar profundidade na música. O impacto é, por exemplo, você fazer com que a sua voz fique mais alta, mais cheia. Então nós podemos usar o compressor, por exemplo, podemos usar o reverb para dar uma sensação de ambiência, tá? Então os efeitos são muito importantes na mixagem. Então, como vocês viram, esses são o básico do básico sobre a mixagem, ok? Sei. E quanto à masterização? Bom, a masterização é o último processo antes da distribuição da música. O objetivo é polir a mixagem final, ajustando o volume, a dinâmica e as frequências para que ela soe ótima em qualquer sistema de som. Por exemplo, a masterização nada mais é do que você dar volume à sua música final. Você já tem a sua mixagem pronta, todos os elementos estão soando perfeitamente bem, porém ele está soando baixo, tá? Então a masterização ele vai dar volume na sua música toda, de forma e vai ajustar alguns pontos principais, sei lá, vai dar um pouco de compressor, vai dar um pouco de reverb, vai fazer alguma coisa de forma que ele soe perfeitamente tanto na sua caixa de som que você está utilizando para mixar, tanto na rádio do outro vizinho, tanto no carro, tanto no telemóvel. Então isso tem que soar perfeitamente em todos os dispositivos de som, de áudio. Então a masterização vai fazer com que o seu som soe perfeitamente em todos os dispositivos de áudio. E normalmente ele é utilizado para padronizar a música em algumas indústrias musicais. Podemos utilizar o sistema de padronização de áudio, e para isso algumas empresas, algumas distribuidoras como YouTube, Spotify, Apple Music, alguns deles utilizam um padrão de distribuição de volume. Por exemplo, o YouTube nesse caso utiliza o -14 LUFS, que é um volume padrão de YouTube. O Spotify, se não me engano, utiliza -10. A Apple Music, por exemplo, acho que utiliza -12. Então, existem distribuidoras que pedem que a sua música tenha esse padrão de volume exato. E isso é feito na masterização. Agora eu entendi! Então, quais são as funções de masterização? É uniformizar o volume geral da música. Então, como eu já falei, deixar a música em um som padrão da indústria, deixar ele uniforme, ok? O som tem que estar uniforme, nenhum mais alto que outro, o som tem que soar perfeitamente e tem que estar em um som padrão das distribuidoras, ok? Ajustar o equilíbrio tonal, como graves, médios, agudos, deixar o som tanto agudo, tanto grave, deixar tudo perfeitamente bem, ok? Alinhado, perfeito, soando ótimo e agradável aos ouvidos. Preparar a música para distribuição digital e física, ou seja, tanto na parte digital quanto a parte física, a música deve estar soando perfeitamente, não é? Seja na área do palco, seja na rádio. Então tudo isso deve ser feito. Tudo isso é a função da masterização, ok? Por exemplo, pense na masterização como um toque final em uma pintura, não é? Basicamente, uma pintura, ela é feita, né? Normalmente uma pintura é feita, mas tem um toque final que a gente dá, é a masterização, ok? A obra já está feita, como já disse, a mixagem é o processo que você vai demorar mais tempo, você vai realmente perder tempo na mixagem, porque você precisa deixar sua música perfeitamente bem na mixagem, ok? Não adianta você fazer uma mixagem mal feita e mandar para masterização, porque não vai adiantar nada. Então, se você fizer uma pintura feia, obviamente quando você for dar retoque não vai ficar bonita. Então, é assim que funciona. A obra que já está feita, os pequenos ajustes que a gente vai colocar, ela deixa perfeita e pronta para a exibição. Basicamente, a mixagem é criar a obra, deixar a obra pronta, e a masterização é dar o retoque final na obra, ok? É isso que é a mixagem e masterização. Essa é a diferença principal. Ok, agora quais são as ferramentas e equipamentos necessários para vocês utilizarem
Então é o seguinte, vou mostrar para vocês agora os equipamentos que eu utilizo, que a gente pode entender perfeitamente. Bem pessoal, para um equipamento, nesse caso, as principais ferramentas que nós vamos utilizar aqui seria, primeiro, uma DAW, uma Digital Audio Workstation. O que é isso? Basicamente é uma ferramenta, uma Digital Audio Workstation, é onde você vai fazer a sua música, vai produzir, vai gravar, vai mixar e masterizar todos os processos de produção musical, desde a parte da produção, pré-produção até o acabamento, que é a masterização, vai ser feito aqui nesta DAW. Aqui você pode fazer todo o processo. Temos os monitores de referência, e os monitores de referência, por exemplo, eles servem para, ao contrário dos fones de ouvido comuns, os monitores de referência eles oferecem uma resposta de áudio neutra, tá? Sem exagerar graves ou agudos. Marca como a Yamaha, por exemplo, o KLK, nesse caso KPLK e Adam Audio são populares nesse caso, tá? Então são monitores de referência. Eles remetem um som neutro. Eu vou mostrar para vocês, para quem não tem uma acústica boa na sala, eu recomendo vocês utilizarem nesse caso, que é o próximo, né? A próxima ferramenta, os fones de ouvido de referência, tá bom? Eles são bons para verificar como a mixagem ele vai soar em diferentes dispositivos. Então isso aqui é interessante. Eu utilizo nesse caso o AKG K72 que eu utilizo, que são por volta de 57 euros. Tá? E depois eu também vou explicar com vocês, se vocês não tiverem, se vocês só usam um auricular e querem ter um monitor de referência como uma coluna ou algo assim, como vocês podem ter um plugin que vai simular a sala, tá? Então vou explicar para vocês como vocês podem usar isso. Obviamente é muito fácil. Depois nós temos a placa de áudio, que nesse caso aqui seria, que eu uso, né, uma Foxrite. Essa aqui está por volta de 54 euros, tá? E por fim, nós temos aqui os plugins, não é? Os plugins, para quem não sabe, os plugins, eles servem para dar, como já falei, servem como equalizadores, compressores, reverbs, tudo isso serve para efeitos, tá? Como a gente já viu no final. Então, pessoal, vocês viram como funciona tudo isso, tá? Para fazer um resumo básico, né? Hoje a gente aprendeu um pouco sobre a diferença entre mixagem e masterização, além de ferramentas básicas que você vai usar durante o curso, tá? Também, na próxima aula, nós vamos começar configurando toda a sessão na nossa DAW, e também vamos organizar todos os nossos arquivos na mixagem, também porque isso é essencial para otimizar o seu fluxo de trabalho, tá? E é isso. Bom, pessoal, se você está gostando basicamente do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá? Nos vemos na próxima aula. Esses vídeos são trabalhosos, dá muito trabalho, então vamos lá, pessoal. Então se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e a gente vê no próximo vídeo.